Muito bom dia, meus irmãos amados, queridos no Senhor. Um grande prazer e uma grande alegria nós estarmos juntos aqui no nosso Pão do Dia. E hoje eu quero refletir sobre a nossa percepção diante de uma situação de pressão extrema. É claro que a nossa percepção, sendo suscetível a vários fatores externos, ela varia demais de momento para momento. Isso significa que nós podemos perceber a mesma coisa como boa ou ruim, dependendo de como ela se apresenta, e fazer associações que nem sempre correspondam à verdade dos fatos. Eu estou me referindo aqui, e vou explicar melhor isso, no livro de Jó. Jó, todos nós conhecemos a história, passou a maior provação relatada para um homem na palavra de Deus. Satanás requereu o tormento de Jó, a fim de prová-lo, na ótica de Satanás, para ter a certeza e a comprovação e tentar esfregar isso na cara de Deus, que Jó sucumbiria por causa da pressão e da luta, negaria a Deus e voltaria atrás, negaria a sua fé. Deus permitiu que Jó fosse provado, não por um capricho, obviamente, e não para desmascarar Satanás, que já é desmascarado por definição, é o pai da mentira, mas para que um propósito maior na vida de Jó se cumprisse, para que ele pudesse não só ser aprovado pela aprovação, ser fortalecido, mas passar, principalmente isso, a um novo nível de percepção de Deus, dos homens, de todo o ambiente que o cercava, e conhecer a Deus, como ele mesmo diz, não mais de ouvir, mas de vê-lo, identificá-lo e percebê-lo. Agora, durante todo esse processo, aconteceram situações difíceis na vida de Jó, reflexões irrespondíveis, coisas para as quais ele ficou por um tempo sem resposta, assim como acontece conosco. E eu vou ler uma dessas passagens em que ele mesmo, refletindo e se desabafando com os seus amigos, pelo menos aqueles que ele tinha ao seu lado e que ele chamava de amigos, ele diz o seguinte, Jó capítulo 6, versículo 12: acaso é a minha força a força da pedra? Ou é do bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Quer dizer, eu não sou de ferro, é o que ele está dizendo, eu não sou de ferro, eu não aguento mais, eu não sou de ferro. Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Olha o desabafo e a percepção. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que o tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Então Jó parte de uma premissa que ele mesmo imagina ser verdadeira. Ele diz assim: os amigos de um homem o abandonam quando Deus pesou a mão sobre ele. O aflito deve o amigo mostrar compaixão, a não ser que o tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então, essa premissa é que é o problema. É esse princípio do qual Jó parte, e que muitas vezes nós partimos para construirmos a nossa dedução, é o que nos faz sofrer além do sofrimento. Ele parte do seguinte princípio: a todos o amigo deve compaixão, os seus amigos devem compaixão, a menos que o temor de Deus o tenha abandonado. E como os meus amigos me abandonaram, o resultado da equação é que o temor de Deus também me abandonou. Em suma, Jó estava dizendo: se os meus amigos me abandonaram, é porque Deus me abandonou. Se tudo está acontecendo como está acontecendo, é porque Deus me abandonou. Se Deus não me tivesse abandonado, eu contaria com a compaixão das pessoas, certo? Errado. Errado, Jó. Homem é homem. Deus é Deus. Nós
Nunca podemos, nunca deduzir Deus a partir do homem. Nunca deduzir o sentimento, o coração de Deus a partir das atitudes humanas. É muito simples entender isso. Você poderia deduzir Deus a partir de você mesmo? É claro que não. O bem que eu quero eu não faço, o mal que não quero esse faço, miserável homem que sou. Deus é assim? Não. Deus é perfeito. Deus não tem nada a ver com as coisas que nos acontecem. Deus não tem nada a ver com as situações que se nos apresentam, com a leivosidade, como Jó fala, que é a insensibilidade, a dureza de coração, a perversidade, a crueldade dos seus irmãos que se voltaram contra ele. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com os homens, tem a ver com as pessoas que fizeram isso. E é muito curioso que alguém nos chateie, nós fiquemos chateados com Deus, que não fez nada. Que alguém nos traia e nós olhemos desconfiados para Deus, que não nos traiu. Que alguém nos faça mal e nós nos sintamos rejeitados, abandonados, esquecidos, traídos por Deus. Deus é Deus, Deus é imutável. Deus não mudou no meio da tua luta, Deus não muda no meio da tua tribulação. Jó precisava chegar a essa percepção, e é claro que para chegar, ele precisava vencer camadas e camadas e camadas de falsas construções e daquilo que a própria luta dele o impunha viver, aquela situação de aflição extrema. Talvez alguma luta que você esteja vivendo esteja mudando um pouco a tua percepção sobre as coisas, mas nunca se esqueça, nada do que te acontecer vindo das pessoas tem a ver diretamente com o sentimento, com o reflexo do sentimento de Deus. Não deduza a partir daí. Olhe para Deus conforme Ele se apresenta a você. Olhe para Deus, enxergue Deus conforme Ele se apresenta nas Escrituras. O que é que fala de Deus na palavra? Que Deus é amor, e aquele que ama permanece em Deus. Ah, mas Deus é eterno, Deus é amor, Deus é e sempre será. Então, é claro que esse processo de percepção, ele precisa ser trabalhado e construído. Mas vá lá, Deus está ao teu lado. Ainda que você passe, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei lá no fundo da minha consciência mal algum, porque lá no fundo eu sei, ainda que meu coração grite que não, eu sei que tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Um dia maravilhoso para você, na presença do Deus que não muda, não falha, e nele não há mudança ou sombra de variação. Bom dia.